Salve galera, tudo bem? Aqui é o Joatan, instrutor da Shark Academy, a divisão de treinamentos da UpCloud Solutions, uma empresa parceira elite da ServiceNow aqui no Brasil. Hoje queria falar um pouco sobre escopo de aplicação, ou aplicação escopada, bem como os recursos que a ServiceNow oferece para que seja possível desenvolver uma aplicação customizada, ou mesmo conhecer como funciona a lógica de escopo de aplicação em uma aplicação nativa, tratando desse tema de forma prática e segura em uma instância de ServiceNow. Vamos nessa? Mas antes de mais nada, acho super importante definirmos o que é um escopo de aplicação. Bom, basicamente um escopo de aplicação é o que protege e restringe a aplicação, seus artefatos e até mesmo seus registros de acessos não autorizados e também da influência de aplicações que eventualmente estejam operando na mesma instância. Com o escopo de aplicação, é possível ter maior clareza sobre as suas dependências, quem são seus desenvolvedores e os potenciais impactos que mudanças na aplicação podem causar. Vamos imaginar que o ServiceNow é como se fosse um castelo, e para cada aplicação há uma torre. As aplicações ou as torres existem por si só. Cada uma tem uma finalidade específica e não necessariamente uma precisa se comunicar com a outra, podendo se fazer independentes. Entretanto, sem que estejam conectadas ao ServiceNow, no caso ao castelo, as aplicações, no nosso exemplo, as torres, não funcionam, pois elas dependem de uma infraestrutura compartilhada, que é o ServiceNow. Tá, mas e toda aplicação dentro do ServiceNow é escopada? Depende. Via de regra, sim, mas como o ServiceNow surgiu lá em 2004, antes dessa divisão por escopos existir, que por sinal foi introduzida mais ou menos na versão Fuji, lançada em 2014 apenas, algumas aplicações mais antigas, como as que compõem o produto ITSM, por exemplo, não possuem um escopo próprio, estando tudo alocado no escopo global. O escopo global é o que se pode definir como escopo principal. Aplicações inteiras podem residir no escopo global, mas esta já é uma prática antiquada e não mais adotada pela ServiceNow. Portanto, aplicações oriundas de produtos como CSM ou ADR, por exemplo, foram escritas ou, em alguns casos, até mesmo reescritas para que existam dentro do seu próprio escopo. Beleza, então vimos que aplicações core que são desenvolvidas pela própria ServiceNow também podem possuir seu próprio escopo de aplicação. E onde entram as aplicações customizadas, você deve estar pensando, não é mesmo? Uma aplicação customizada, como o próprio nome sugere, ela foi criada por um desenvolvedor a pedido de um cliente, possivelmente para atender uma necessidade específica, e não por uma iniciativa própria da ServiceNow. Com isso, uma aplicação customizada também possui seu próprio escopo. Mas há uma diferença quanto a aplicações escopadas criadas pela própria ServiceNow em relação às aplicações customizadas, e isso é definido pela sua identificação. Toda aplicação possui um nome e um escopo. O nome é algo mais amigável e serve para localizar a aplicação através do Application Scope Picker, localizado no canto superior direito da banner de toda a instância de ServiceNow. Já o escopo é uma nomenclatura mais técnica. É muito comum identificar escopos de aplicações nativas do ServiceNow, começando com a sigla SN, seguido de underline. Já aplicações customizadas não seguem este padrão. Seu prefixo sempre será composto por X seguido de underline. Em seguida, há uma identificação que se dá por uma string composta por 2 a 5 caracteres e esta tende a variar dependendo da instância de ServiceNow, pois é controlada por uma propriedade específica. Por fim, o nome do escopo é finalizado por parte do nome da aplicação, limitando-se ao máximo de 18 caracteres no total. Assim, se uma aplicação é chamada de Meeting Room, o nome do escopo seria algo como X underline, identificação da instância de ServiceNow entre 2 a 5 caracteres, seguido de underline meeting underline RO. Além disso, é importante também lembrar que todos os artefatos criados
dentro do escopo de uma aplicação customizada levarão no seu nome, como prefixo, o escopo da aplicação. Por isso, uma tabela nesta aplicação que acabamos de exemplificar iria se chamar x_, identificação da instância de ServiceNow, _meeting, _ro, _my, _table, imaginando que myTable é a label desta tabela. E que seria o artefato de uma aplicação? Bom, um artefato pode ser uma tabela, um campo de uma tabela, um menu, um módulo, uma role, um fluxo, uma notificação, uma business rule, um client script, enfim, tudo o que compõe a aplicação e de certa forma dá vida à mesma. No caso, do ponto de vista técnico, são arquivos que ficam alocados no escopo da aplicação e permitem que ela apresente uma determinada funcionalidade. Já que entramos um pouco mais no âmbito técnico, acredito que seja interessante falarmos sobre a tabela que atende pelo nome sys_store_app e a label store application. Nesta tabela, encontramos os registros relativos a aplicações que eventualmente já estejam instaladas em uma instância de ServiceNow nativamente, ou mesmo aplicações que a gente pode posteriormente fazer a instalação dela a partir da parte de plugins e applications. Temos também a tabela que atende pelo nome técnico sys_app e sua label é custom application. Esta tabela contém como registros todas as aplicações customizadas que tenham sido criadas em uma instância de ServiceNow. E por fim, temos uma terceira tabela que atende pelo nome técnico sys_scope e a label é applications. Nesta tabela, temos a consolidação de todas as aplicações escopadas dentro de uma mesma instância de ServiceNow. Portanto, nela vamos encontrar a soma das aplicações nativas, que a gente pode instalar diretamente da ServiceNow, das aplicações customizadas, que eventualmente a gente constrói dentro de uma instância de ServiceNow, mais o próprio escopo global. Porque se a gente pesquisar aqui por global, no scope, a gente vai encontrar o próprio global, como a gente viu anteriormente, a finalidade dele. Uau, tem muita informação até aqui, não é mesmo? Mas calma, que ainda tem um pouco mais para te falar. O administrador ou desenvolvedor em uma instância de ServiceNow pode modificar o comportamento de uma aplicação manipulando seus artefatos. Para isso, basta que ele esteja com o escopo da aplicação selecionado no Application Scope Picker. É possível que essas alterações sejam realizadas pela visão de plataforma, vulgo Core UI ou Classic Environment. No entanto, aplicações customizadas podem ser inteiramente criadas e manipuladas tanto pela visão de plataforma quanto pelos facilitadores de criação de aplicações que o ServiceNow oferece, que são o Studio e o App Engine Studio. Ambos têm a mesma finalidade, que é facilitar a vida do desenvolvedor, trazendo uma abordagem de desenvolvimento integrada. Porém, enquanto o Studio é voltado para desenvolvedores mais experientes, o App Engine Studio é para pessoas não técnicas, diga-se Citizen Developers ou cidadãos desenvolvedores. Contudo, é importante ter em mente que tudo o que é permitido fazer em relação a uma aplicação pelo App Engine Studio também é possível fazer pela visão de plataforma ou mesmo Studio. Mas nem tudo que é possível fazer via plataforma ou Studio é possível fazer via App Engine Studio, visto que este ainda tem algumas limitações em termos de funcionalidades disponíveis. Então é isso, espero que tenhamos te ajudado com mais este conteúdo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!